em que os médicos poderiam fazer isso em algumas circunstâncias. E as exceções foram crescendo ao longo do tempo, sobretudo no regime, no tempo do Bill Clinton. Mais tarde, para complementar este regime, surge um outro que é um regime de natureza criminal, de natureza penal, que vem tentar evitar este fenómeno impondo sanções criminais aos médicos. Impondo sanções criminais aos médicos se a entidade lesada fossem os sistemas públicos de saúde. O Medicare, que já falámos aqui, é o Medicare, que é para as pessoas mais desfavorecidas dos Estados Unidos. Se a entidade lesada fosse qualquer um desses subsistemas públicos, o que poderia suceder é o médico ser julgado por um processo de crime relativamente às práticas dolosas que tinha adotado. Exigiu-se o dolo, e houve, de facto, alguns médicos que foram condenados inconsequentemente. Aliás, há casos extraordinários na Flórida com valores significativos. Os médicos faziam milhões e milhões de euros nestas recomendações para clínicas nas quais eles próprios tinham participações sociais. Outra reação legal que veio a verificar-se teve que ver com tentar prevenir fenómenos de indução da procura de medicamentos. As tais separating policies. O que é que se fez? Pegando aqui em países mais ocidentais, o que se fez em países como a França ou como a Alemanha foi basicamente criar guidelines prescricionais para cada médico. Dizer, em função da especialidade, em função do próprio historial do médico, como que dar um guideline, um sistema de incentivos, em que o mesmo não deveria prescrever nunca acima de um X de tratamentos médicos em função do número de pacientes que tinha. Estes regimes até acabaram por resultar relativamente bem no início, mas depois o lobby médico veio novamente conseguir como esburacar o sistema por dentro em função das exceções que foram sendo criadas. Hoje em dia, este tipo de guidelines tem pouco peso. Mais interessante é o que fizeram os países no Oriente. Os países no Oriente, em função da tal ideia que os médicos prescrevem e distribuem os medicamentos diretamente aos pacientes, tentou-se fazer um separado completo das águas. Dizer, meus caros, isto não pode continuar assim. Médicos são uma coisa e a indústria farmacêutica há de ser outra. Então temos que arranjar aqui uma maneira do próprio médico não estar a fazer negócio na venda de medicamentos. E o que se exigiu, depois de muita discussão e de greves nesses países, sobretudo na Coreia do Sul e na Malásia, o que se veio, a solução de acordo dos médicos que se chegou foi de que os hospitais e as clínicas deveriam ter, para o efeito, se eles quiserem vender diretamente os medicamentos, deveriam ter todas elas um farmacêutico. Ora, para os hospitais isso não foi propriamente um problema, porque os hospitais já tinham praticamente todos os farmacêuticos. Porque as clínicas, geralmente não tinham, 60% das clínicas passaram a ter um farmacêutico. E os médicos continuaram novamente a conseguir prescrever e vender e distribuir os medicamentos em causa.